Fala pessoal, esse é o terceiro vídeo da série sobre princípios básicos de hidroponia em hortaliças. No segundo vídeo falei sobre os três tipos de sistema circulante ou fechado existentes para a produção de hortaliças em hidroponia. Também descrevi as suas formas de funcionamento, pontuei vantagens e desvantagens de cada um desses sistemas. No vídeo de hoje eu vou descrever o funcionamento do sistema não circulante ou aberto. Além disso, também vou apresentar algumas características dos substratos que podem ser utilizados para este sistema de cultivo. Vamos lá? Na imagem nós vemos uma ilustração que exemplifica um sistema não circulante de hidroponia, ou seja, a solução nutritiva ela não vai retornar ao reservatório como acontecia no sistema anterior. Nós discutimos no segundo vídeo dessa série. Aquilo que é lixiviado ou sai do alcance do sistema radicular das plantas acaba sendo perdido, em termos minerais. Aqui no sistema, na exemplificação, nesse esquema, nós podemos ver a disposição dos principais componentes. Então nós temos aqui as plantas que são depositadas em cima de um filme de polietileno. Esse filme de polietileno ele é furado. O sistema radicular dessas plantas ele é transplantado para uma camada de substrato, esse cinza mais claro. Entre as plantas existem os ductos, os tubos gotejadores. Então a solução nutritiva ela vem aqui por esses tubos gotejadores e vai gota a gota aqui pingando para irrigar o sistema radicular. Aquilo que as raízes das plantas conseguirem alcançar é utilizado. O que elas não conseguirem acaba sendo perdido dentro do sistema. Abaixo dessa camada de substrato tem uma tela, que é para segurar o substrato e não deixar o substrato ele entupir, entrar aqui nos poros, nos macroporos, que são feitos pelas britas. As britas, os conjuntos de brita aqui nesse caso, eles são utilizados como canais de drenagem, para que não haja um acúmulo excessivo da solução nutritiva aqui nesse substrato. Tá? Neste sistema, o mais importante é a escolha desse material aqui, onde o sistema radicular vai ficar. Então é aqui que as raízes vão crescer e vão absorver sais minerais e água para poder crescer e se desenvolver. Então, por conta disso, como esse sistema não circulante ele não tem muito segredo, nós vamos utilizar esse vídeo aqui para dar mais detalhes sobre as características dos principais substratos que podem ser utilizados no sistema de hidroponia não circulante. Dos substratos existentes, a areia é talvez o material mineral mais barato e fácil de ser encontrado. Ele tem baixa capacidade de retenção de água e as raízes das plantas elas podem facilmente serem removidas do seu meio. Isso é muito importante no processo de comercialização, já que de uma forma geral as hortaliças produzidas em hidroponia elas são comercializadas por inteiro, desde a parte aérea e o sistema radicular tudo junto, principalmente as hortaliças folhosas. Esse é um substrato que pode e é muito utilizado para o sistema de cultivo hidropônico. Outro substrato que pode ser utilizado também no sistema hidropônico é a perlita, esse materialzinho branco aqui de preenchimento dos vasos. Então a perlita é um mineral de origem vulcânica, que quando submetido ao calor, ela se expande e resulta em um material muito leve e branco na forma de grãos, como nós podemos ver aqui nas imagens. A perlita é inerte, possui pH neutro e pode proporcionar elevada aeração ao meio de cultivo. O cascalho também pode ser usado como substrato. É um material mineral formado por partículas quebradas, como nós vemos aqui na imagem, e com diâmetro maior que 3 milímetros. Ele é muito usado na construção civil,
mas pode servir de suporte para as plantas em cultivo hidropônico não circular também. Aqui nessa imagem nós vemos aí plantas de alface, né, sendo produzidas com o cascalho sendo utilizado como substrato. A brita, ela também pode ser utilizada no cultivo hidropônico como substrato, como nós podemos ver aqui na imagem. Mais um exemplo também para a produção de alface. Assim como no caso da areia, recomenda-se evitar a brita oriunda de rochas calcárias e de mármore, devido a seu efeito de elevação do pH, que pode prejudicar o desenvolvimento das plantas devido à baixa absorção de alguns elementos minerais. A vermiculita é muito encontrada em lojas de casas agropecuárias, né, lojas que vendem produtos para agropecuária. Ela é um tipo de argila que é expandida em altas temperaturas para poder ser utilizada no cultivo hidropônico ou para a produção de mudas. É um material muito leve, com elevada retenção de água e boa capacidade de troca de cátions. Ela pode ser utilizada pura ou em mistura com outros materiais. O maior problema da vermiculita é o custo elevado, né? O preço da vermiculita ele é muito caro quando a gente pensa aí na produção, no seu uso em larga escala. A lã de rocha é um material fabricado a partir de rochas basálticas. Então a lã de rocha ela está aqui dentro, né? Desse que parece ser um recipiente, na verdade isso aqui é um bloco de lã de rocha. Esse material possui elevada porosidade e grande capacidade de absorção de água, nutrientes e ar, principalmente aí em volta do sistema radicular das plantas. A estrutura dele é compacta e homogênea. Quimicamente, esse material é inerte. Também é um substrato caro em comparação à areia, pó ou fibra de coco, dentre outros materiais que existem disponíveis no mercado brasileiro. O substrato espuma sintética ou fenólica é talvez hoje um dos principais substratos utilizados para a hidroponia, a hidroponia circulante fechada. Ele também é o principal substrato utilizado para a produção de mudas a serem utilizadas na hidroponia. Há quem utilize também esse substrato aqui para a produção de mudas para o sistema convencional de produção de hortaliças, tá? Porque ele é muito fácil, né, de destacar as mudas de forma individual, protege o sistema radicular, né, quase que a totalidade do sistema radicular de cada uma das plantas ele fica incrustado aqui dentro da espuma. Então ele traz aí importantes benefícios, né? Ele consegue reter uma boa quantidade de água e também disponibiliza oxigênio por conta dos inúmeros poros que existem aí no meio da espuma. Essa característica ela é muito importante porque vai ajudar aí no crescimento e desenvolvimento mais acelerado das plantas. Ele tem a vantagem de não deixar resíduos na solução nutritiva. Então pode ser aí, o custo-benefício dele pode ser bem vantajoso para a produção das hortaliças em sistema hidropônico. O pó de coco, aqui na imagem, é um substrato muito acessível. Por isso, o seu valor ele é reduzido quando comparado a outros substratos. Então, a eficiência de utilização dele acaba sendo muito grande. Ele tem uma alta capacidade de retenção de água, também tem boa porosidade e alta capacidade de troca catiônica. O problema dele é que ele não é totalmente inerte. Então é necessário se fazer uma lavagem antes de sua utilização, ainda que na embalagem venha descrito que esse produto já está preparado para uso. Então a sugestão é que você deixe de molho, né, o pó de coco, a fibra de coco, por pelo menos uns 3 dias. E a cada dia você troque a água onde esse substrato está de molho. Isso vai ajudar, por exemplo, a remover salinidade e remover possíveis resinas ou produtos químicos que possam atrapalhar aí na germinação e emergência das mudinhas que vão ser preparadas ou até mesmo das plantas, né? A sobrevivência das plantas na área de produção hidropônica.
Em relação à serragem de madeira, ela também pode ser utilizada como substrato para plantas em geral. No entanto, eu recomendo uma lavagem prévia para remoção dos chamados taninos. Então, essas substâncias elas são tóxicas para as plantas, né? Elas se acumulam na casca e no lenho de várias espécies arbóreas. Um exemplo clássico aí, que a gente já teve problema, foi com o tamarindo. Então, esse substrato, né, ele tem boa drenagem e alguns deles podem apresentar pH alcalino. Então tem que tomar muito cuidado com o seu uso. Às vezes fazer testes, deixar às vezes o material de molho, quantificar o pH, né, ver se o pH ele tá, qual que é quanto é o valor do pH. Pode ser importante antes de arriscar utilizar na área de produção comercial aí do sistema hidropônico. Um outro material que pode ser utilizado, e esse aqui a gente recomenda bastante, é a casca de arroz, estando ela carbonizada, essa mais escurinha aqui, e a não carbonizada. Então esse material ele pode ser utilizado sozinho, como substrato, ou em composição de substratos, né, junto com outros substratos. Tem algumas regiões produtoras de arroz, onde essa palhada do arroz está mais disponível a um preço bem acessível. Então, nesses locais, talvez seja interessante montar hidroponias só com esse tipo de substrato. Ele tem características físicas que permitem a penetração e a troca de ar nas raízes, muito facilmente. É um material leve e poroso, tem boa aeração e drenagem. O volume dele é constante, seja seco ou úmido. Então, o substrato aí é esse substrato aqui, a casca de arroz carbonizada ou não carbonizada, ele é muito interessante aí para utilização em sistemas hidropônicos. O substrato bagaço de cana triturado é muito utilizado para o cultivo da forragem hidropônica. Nesse caso, esse substrato aqui ele não é utilizado para a produção de hortaliças, tá? Ele é mais utilizado mesmo para a produção dessa forragem e todo o material, né? Tanto esse substrato, esse bagaço aqui, quanto a forragem, eles são fornecidos para a alimentação do gado. É isso, pessoal. Chegamos ao final do terceiro vídeo da nossa série sobre hidroponia. Aqui estão os meus contatos, né? O e-mail, lá no Instagram também. Quiser pode seguir a gente para mais informações sobre hortaliças. E aqui também o endereço do nosso canal no YouTube. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para receber mais conteúdos como este. Valeu!